Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Chegamos a mais uma live esperada por tantos, a gente vem se programando para trazer o melhor conteúdo para vocês. Hoje só tenho a agradecer a cada um que está chegando, quem vai chegar e curtir, compartilhar e mostrar aí o nosso trabalho que sempre trago o melhor para vocês. Vamos falar um pouquinho aí do que faz a gente acontecer, né? Faz o projeto Bate-Papo acontecer, nossos amigos, parceiros aí. Não poderia estar deixando de falar agora, hoje, nesse exato momento, de Mamas Burger, restaurante na nossa Capão da Canoa, um lugar acolhedor, onde eu conheço o proprietário há um bom tempo, tenho um carinho muito grande por ele, e esse olhar com as crianças, né, com os autistas, então é muito importante. O Joel, do Mamas Burger, na Rudac de Capão da Canoa. Não poderia estar deixando de falar também de... Olha, até me emociona um pouco em falar desse cara, desse trabalho, desse projeto que ele tem, que é Eu Patron Barbershop no município de Imbé. Eu Patron Barbershop, o Thiago, ele tem um trabalho humanizado onde atende os autistas, ele tem um espaço para atender os autistas, então é um olhar diferente, ele tem aquele carinho especial, nasceu para isso, né? Nasceu para ter esse trabalho, ter esse olhar com os autistas, com a inclusão em um todo. Quem quiser conhecer, é só entrar no Instagram Eu Patrão Barbershop Imbé, ou ir lá no município de Imbé também, bem na frente do Super Bom, na Avenida Paraguaçu, no centro, Eu Patrão Barbershop. Vão lá conhecer porque é muito importante. Também, cara Melissa, psicopedagoga, quem quiser conhecer o Instagram e na rede social, então um profissional também que trabalha muito bem em questão da nossa inclusão dos autistas. Entre em contato aí para se organizar. Esse local também eu tenho um carinho muito grande, que é a Nato, Núcleo Terapêutico, terapia ocupacional na realidade. Siga nas redes sociais, no Instagram ali para vocês conhecerem. Tem esse trabalho com as terapeutas ocupacionais lá, a Ana Cristina é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e tem um trabalho sensacional, projetos assim que vocês precisam conhecer, quem quer levar seu filho, quem quer ter essa melhoria que é muito importante na terapia ocupacional, vocês podem ter certeza que a Ana lá na terapia, lá na Núcleo Terapêutico na Nato, com certeza vocês vão conhecer. Entra, manda aí. Também não posso deixar de estar falando de Regis Tatu, tatuador aqui em Capão da Canoa, siga o Instagram. Bruno Costa Tatu também, o Instagram, são pessoas assim que eu tenho um carinho muito grande. E também meus amigos, né, no canal no YouTube, né, que eu sempre falo, que é o Dark Nauter e Wagner Bike Trip também, que é um cara muito sensacional, que estão aí sempre para ajudar a fazer acontecer, né, gente? Eu sempre falo, o projeto Bate-Papo com o Guilherme Seu falando de inclusão, ele acontece graças a vocês que estão aqui acompanhando, que estão aí mais uma vez para estar conversando, batendo esse bate-papo aí que a gente está sempre interagindo. Hoje é um projeto até que eu estava buscando há um bom tempo aí, consegui entrar em contato para falar um pouco, né, dessa nossa história no espectro, né, no autismo em si. Então nós vamos tentar falar e vamos tentar buscar esse convidado aí, que a gente sabe que a internet sempre nos ajuda, né? Mas tem aqueles contratempos, mas se Deus quiser, vamos fazer mais uma live muito boa e muito importante. Vamos tentar buscar aqui pra gente estar falando, tá? Pra quem não me conhece, antes de tudo, né? Meu nome é Guilherme Silva, sou pai atípico, então faço parte desse projeto há quase 4 anos, já estamos aí no bate-papo para falar junto com vocês. Então vamos tentar buscar aí o nosso convidado para conversar um pouco, né, da história, da IC, do projeto que a gente vai mostrar agora também. Mas vamos buscar aqui agora para ver se a gente encontra o pessoal aqui. Vou tentar ver se aparece, se não a gente vai buscando isso. Então qualquer coisa eu peço para fazer o convite também. Ó, já apareceu. Pode ir se organizando bem tranquilo, tá? A tela tá virada. Opa! Já tá aparecendo. Estão ouvindo direitinho? Sim. Então tá bom, muito importante. Gente, primeiro de tudo eu quero agradecer por vocês aceitarem o convite. A gente sabe que não é fácil a gente tirar uma sexta-feira aí e se organizar para estar junto, né, falando um pouquinho da história de vocês. Quero que vocês se apresentem, conte um pouquinho da história de vocês e depois a gente vai chegar no Gremistas, no Espectro, que também é muito importante. Então, Guilherme, vou começar falando porque sou sempre eu que falo mais, né? Vou tomar a frente. Me chamo Adriana. O autismo entrou na minha vida em 2019 com o nascimento da nossa filha. Nós
já estamos casados há mais de 20 anos. Nós, como casal, sempre tivemos uma rotina, né, de lazer, buscando aí frequentar o estádio de futebol, que aí entra parte do nosso projeto. A gente sempre foi muito gremista, identificado, de ir a jogos, de torcer, de vibrar, às vezes nem tanto, às vezes sofre também, porque faz parte. E quando a nossa filha nasceu, a primeira coisa que a gente fez foi comprar uma camiseta do Grêmio, né? Porque a gente sabe que o futebol, ele permeia esses laços de família, né? A gente vai criando alguns laços e vai passando essa história de família para os nossos filhos, né? E foi bem bacana, assim, a gente estava muito feliz com tudo. Eu, gestante, indo na arena, né? A primeira vez da minha filha na arena foi já na minha barriga, porque para nós seria uma rotina tranquila. Até que então a gente se deparou com autismo, logo aí depois de uma pandemia, que também o mundo virou, né, do avesso, veio tudo junto, assim, e aí a gente se deparou com essa questão do autismo e as peculiaridades, e a gente se deu por conta que talvez ir na arena não seria mais tão fácil, tão possível assim naquele momento. E aí entra a questão de respeitar as questões dela, né? A gente não, por mais vontade que a gente tenha, a gente não pode sobrepor, né? E colocar aí à frente. A gente tinha que entender os limites dela e tentar ir vendo qual caminho fazer. E aí, então, eu tive a ideia, assistindo um jogo de futebol, a gente se deparou, nós, além de frequentar, a gente assiste jogos também, né? A gente acabou assistindo um jogo do Corinthians, em que eu assisti e eu vi a faixa dos autistas alvinegros em campo. E aquilo me surpreendeu, porque eu não tinha me dado por conta, assim, de uma identificação, né, tão forte junto ao futebol, que era possível. E aí eu pensei, tá aí, vamos, quem sabe, começar a abordar essa questão misturando os nossos amores, porque filhos são amores, né? São as nossas vidas, e a gente começou a criar a página, eu criei a torcida e comecei a investir nisso através do Instagram. O Jardel, é Jardel, também identificação com o Grêmio, né? Jardel, tem tudo a ver. Então a gente começou a batalhar por isso, assim, e entender que aquilo não era um sonho só nosso, que existiam mais pessoas que se deparavam com essa dificuldade de levar o seu filho no estádio, né? De não conseguir frequentar. E a gente sabe que isso é constante não só no futebol, na vida, né? A gente tem uma série de privações aí que, quando a gente começa a viver o autismo, a gente começa a entender um mundo um pouco diferente, né? E então a gente começou a ter muito apoio, assim, no Instagram, conhecer muitas pessoas, e começamos a entender que aquilo ali poderia ser um grupo, uma torcida, que todos falavam a mesma língua. Falávamos sim de futebol, mas também falávamos de autismo, também falávamos dos nossos filhos. E o projeto foi andando, foi crescendo. Eu vou deixar o Jardel falar um pouco para não falar sozinho. Tudo bem, prazer em falar contigo. Meu nome é Jardel. Então, eu e a Adriana, basicamente, desde o primeiro ano de namoro, a gente sempre foi ao estádio de futebol, né? No velho estádio olímpico. Então, muitas vezes eu trabalhava próximo do Olímpico, a gente ia em jogos, né? E acompanhava muito de perto, né? Então, a gente... uma das coisas que mais me marcou também, mais recentemente, é que a Adriana grávida, isso foi um marco para mim. Pena que dentro de campo a gente não teve um resultado positivo. Então foi naquele jogo na Libertadores de 2018, Grêmio e River Plate. Então a Adriana estava com um barrigão lá
no jogo, tomamos chuva e tudo, a Lorena, nossa filha, na barriga da mamãe, né? Então aquilo ali nos marcou bastante, aquela situação, né? E desde então, depois do nascimento, a gente não tinha voltado mais ao estádio de futebol. E com diagnóstico, muito menos. Então, com um camarote sensorial na Arena do Grêmio, isso aí simplesmente é uma dádiva, porque não é só um ambiente para o autista permanecer num local seguro e acolhedor, com brinquedos sensoriais, um local com isolamento acústico, etc. Mas ele é também um espaço para a família, né? Para o pai, para a mãe, que estavam vetados desse lazer. Então, eles conseguem realizar também. Esse camarote, ele é um pedacinho especial também, não só para o autista, mas também para o pai e para a mãe, para ter esse momento de lazer em família. O interessante desse momento que tu falou do espaço, né? Que a gente vê assim, não é questão, é em si gostar de futebol, né? Tu ir lá e ter esse espaço para as famílias atípicas. Mas eu acredito que com o decorrer do tempo não é nem a questão de tu gostar de futebol, é de tu conseguir estar naquele ambiente, sabe? E às vezes eu penso assim, não vou dizer que eu não gosto de futebol, meu filho não conseguiria ainda, mas eu digo assim, mesmo se eu não tivesse com vontade de ir no futebol, mas é de estar naquele espaço ali. Porque as famílias atípicas, na realidade, sabem muito bem, né? Vocês sabem que para a gente estar em um ambiente diferente é difícil. Então, quando se sente acolhido, o que tu acabou de dizer, família. Não é, o meu filho autista conseguiu estar lá. Não, é a família se sentir bem no local. Então, é esse espaço que a gente vê cada vez crescendo mais. A gente vê o Grêmio, Internacional, Corinthians, vários clubes tendo esse olhar, é muito importante. Porque eu vejo assim, a gente fala em criança, né? Eu já estou com um adolescente de 17, já vai fazer 18 anos. Então, a gente sempre vai vendo assim, a gente fala em criança, adolescente, o adulto, agora os diagnósticos tardios, então a gente já está vendo assim que está crescendo muito. E ver esse trabalho de vocês é muito importante. Eu acompanhava pelo Instagram, sabe? E sempre tive a vontade de conhecer, saber como é que funciona. Então, esse momento hoje, que mais uma vez estou agradecendo vocês por estar aqui, como funciona, então, como a gente chegou, né? Agora chegou a dizer como é lá também, tem um camarote. Como funciona para essas famílias chegar até lá? Assim, Guilherme, eu acho que a gente pulou uma parte importante, Sim, né? mas pode contar tudo antes. Tu sabe mais do que eu. Eu conto tudo, né? Eu acho que é importante a gente entender que a arena, como complexo, ela é um ambiente inclusivo. Só que é aquela inclusão que ela é mais tradicional, que são as rampas de acesso, que é o elevador com braille, que que mais? Os assentos para pessoas que utilizam, né, a cadeira de rodas. Então, eles têm, são 274 assentos para pessoas que têm deficientes físicos e também com obesidade. Então, assim, era um ambiente inclusivo. Mas aí eu fiquei me perguntando, tá, mas e os autistas? E a questão neurológica? Porque tudo bem, a gente sabe que o espectro é amplo e que tem autistas que vão no jogo, tem autistas que conseguem estar lá. Mas e quem não consegue? E aquela família fica privada? E como que é o atendimento? Foi isso que eu fiquei me perguntando. E na medida que a gente fez essa campanha de mostrar para o Grêmio, porque eu comecei a mostrar para o Grêmio o que acontecia, o que as mensagens que eu recebia de pais falando, fui no jogo e fiquei só 10 minutos. Meu filho não suportou. Meu filho teve uma crise, não conseguiu ficar. E aí eu comecei, então, a mostrar para o clube isso, né? E fazer marcações mesmo, de ir lá e marcar o presidente, marcar todos os conselheiros que eu conhecia, de mandar mensagem para todo mundo. E aí, então, o Grêmio tem um departamento dentro do clube, né? Que se chama Clube de Todos. E lá é um conselho, eles têm todo um cuidado com essa questão da inclusão e vários assuntos pertinentes à sociedade. E aí, então, eles já tinham uma ideia de projeto, mas eles aceitaram o nosso pedido, eles nos reconheceram
e nos levaram para participar da criação do camarote, quando eles começaram a fazer as reuniões para entender o que precisava, o que essa torcida estava falando, né? E a gente foi, eu estive presente, muitos, eu poderia te citar aqui várias pessoas do Grêmio, do quanto eles tiveram um cuidado, um olhar carinhoso, e isso é importante a gente falar. Porque quando a gente junta dois assuntos, futebol e autismo, as pessoas se prendem muito no futebol, né? Ah, o futebol não tá tão bem, aí parece que nada presta. Não, tem gente do bem que trabalha duro para que as coisas aconteçam de forma correta, sabe? E aí eles nos acolheram, eu disparei projetos de ideias de sala para 500 mil pessoas, sabe? Tanto do Grêmio como para outras pessoas fora. E eles entenderam isso, eles criaram um projeto com todo um cuidado, com uma clínica amparando, com uma médica amparando. Chamaram também, tem uma arquiteta que fez todo o projeto, e dá um orgulho, assim, de ver o entendimento, o carinho que eles tiveram por isso, sabe? Eu tenho muito orgulho. Eu posso te dizer que muitas vezes eu chorei por me privar e chorava com os relatos das famílias, mas eu sinto muito orgulho de saber que aconteceu e que a gente conseguiu sensibilizar eles. O camarote é lindo, tá? Ele é um camarote, ele não é um ambiente para criança, embora as pessoas às vezes pensem que é para criança, ele não é um ambiente para criança, ele é um ambiente para pessoa autista. Então pode ir com qualquer idade, não tem um limite de idade. Claro que tem brinquedos e dispõe de uma iluminação mais tranquila, é um camarote com um tom mais escuro, tem os tubos de bolha, tem brinquedos. Por ele ter o ambiente fechado, ele priva um pouco aquele som do estádio, né, que é alto, o som da torcida. Então, ele dá uma proteção acústica e tem todo um cuidado, assim, que para chegar no camarote, se tu for pelo estacionamento, tu nem passa pela rampa lá, pela esplanada, tu já estaciona ali perto do elevador, eles já te recebem ali, já te conduzem até o camarote, é tudo muito seguro, sabe? Eu quero falar isso porque eu vi muitas pessoas com medo, com insegurança. Ah, mas porque tem uma questão peculiar hoje do camarote. O camarote, hoje, ele é para um autista e um acompanhante, né? Então, são 20 autistas no total e 20 acompanhantes. Comporta 40 pessoas no total. Não dá para ir pai e mãe no camarote, tá? A não ser que tenha mais de um laudo. Se o pai tem laudo, daí consegue, se tem mais de um autista, né? Mas isso está sendo estudado, porque as pessoas têm pedido, né? Não, eu quero ir com núcleo familiar, pai e mãe, não é justo. E só um. As pessoas estão pedindo para liberarem. Então, eles estão estudando, mas nesse primeiro momento eles liberaram só um acompanhante, porque eles entendem que assim eles conseguem atingir mais autistas, né? Vão 20 autistas e 20 acompanhantes. Se tu colocar um autista e 2 acompanhantes, tu já vai diminuir o número de autistas. Então, é mais por esse motivo. Voltando para o camarote, assim, para participar do camarote, eu acho que é uma forma muito democrática também que foi escolhida. Tu compra o ingresso, como qualquer outro torcedor, né? O torcedor que ir no estádio, ele vai comprar o ingresso. O futebol, por vezes, não é um esporte barato, a gente sabe disso, né? Muitas coisas hoje em dia a gente sabe que não está muito fácil, né? Os valores, digamos assim. Mas é importante que as pessoas entendam que eles também pensaram uma forma de baixar o custo do camarote. E de que forma que foi feito? O valor do camarote, ele não tem valor de camarote, ele tem o valor da menor cadeira do estádio, tá? Então, hoje no Brasileirão, eu acho que custa R$140, porque tá R$140 para cada um. Só que aí ele te dá aquele desconto por lei, que é previsto em lei, os 50%. Então, sai R$70 para o autista e R$70 para o acompanhante. Acho que está dentro do esperado, acho que está justo. O valor do camarote seria R$400, é o valor de camarote. Né? Para cima. Daí depende do tipo de ambiente. É um ambiente que quando tu chega no camarote, eles vão te identificar, eles
no elevador, eles já vão te levar até o camarote, então a família pode ir tranquila. Eu presenciei familiares, na testagem, antes do Grêmio lançar o camarote, porque o Grêmio fez uma testagem. A gente levava algumas famílias para participar do camarote sem ele estar pronto. Era o camarote cru, assim, simples, né? Sem ele estar modernizado, com os acessórios, enfim. E eu tive a oportunidade de levar um menino que é autista, com paralisia também. Então, um menino cadeirante, assim, com uma série de questões. E foi muito emocionante, sabe? Porque ele foi num jogo bem complexo, que era o último jogo do Soares. Um jogo que a arena estava super lotada. Eu te confesso que eu fiquei com um pouco de medo, assim, né? Porque é uma responsabilidade de convidar uma família que não tem essa rotina. Eu até conheço um pouco de movimento de estádio, assim, mas tem famílias que não têm esse conhecimento, né? Mas deu tudo certo. A família se programou, a família chegou cedo, eles entraram lá, o menino ficou super bem, super seguro. Foi muito bonito de ver a emoção da família. E isso é uma outra coisa que eu quero te dizer, assim, uma das coisas que mais me dá graça de ir no camarote não é só o jogo, e aí entra aquilo que tu falou, não é o futebol, né? É o estar lá, é o nosso filho estar socializando, estar recebendo outros estímulos, porque tudo isso é importante, mas também de ver as famílias. Se tu parar e ficar observando, às vezes entra aquele pai com o filho assim, e aí tu olha para o pai cai em lágrimas, sabe? Isso é muito emocionante, porque isso é vida, as pessoas têm direito de ir. Eu fico me perguntando por que não. Hoje eu posso te dizer que nós somos mais de 34 torcidas no Brasil inteiro. E começou assim, com um movimento de torcidas, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a primeira aqui no estado de batalhar. Uma das coisas que mais me emocionou também foi ver a nossa faixa em campo, que a nossa faixa, não sei se tu já viu, a torcida chama de trapo, tem que falar como a torcida fala. O nosso trapo tá lá no campo Bastante tempo já. e eu acho bem bacana, assim, porque fica de frente para a transmissão e aquilo para mim representa é como se fosse um grito dos autistas, né? Eu tô aqui. Aqui tem autista. Aqui também é o meu lugar. E é isso, sabe? As pessoas têm que se sentir pertencentes, elas têm que ter o direito de ir e a família curtir mesmo. Eu acho que é justo. A gente muitas vezes, eu te confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer live, sabe? Porque eu vejo tanta gente importante fazendo live, tanta gente, médicos, terapeutas, que já falam daquele conteúdo importante, né, da nossa vida, que são os tratamentos, os cuidados, o que precisa, o desenvolvimento. Mas, assim, eu, como mãe, eu pensei assim, eu não quero fazer esse tipo de live, eu quero falar de vivência. E eu acho que o futebol é uma vivência. A gente tem que começar a falar sobre isso também, porque a gente tem que ter vida. Os pais precisam viver, até porque a gente precisa estar forte para poder amparar os nossos filhos até enquanto Deus determinar, né? A gente tem que estar caminhando ali lado a lado. Certeza. Com certeza, por isso que quando tu diz de não ter essa dificuldade de live, né? Eu há quase 4 anos tenho esse espaço que eu faço essas lives falando em um todo. Eu sempre falo em inclusão em um todo porque, claro, eu vou puxar pro meu peixe, né? Eu vou puxar pelo autismo, óbvio. Eu tenho um filho autista, mas eu sempre falo em outros assuntos também. Só que é que nem tu diz assim, eu tinha que fazer isso, sabe? É quando a gente chega a um ponto assim que, eu consigo lidar com meu filho, mas tu começa a conhecer pessoas, é que nem o teu meio é o futebol, e tu conhece pessoas do meio do futebol, e o que tu pensou? Eu quero ter o meu autista, não só o meu filho, mas as outras famílias dentro desse espaço. E aí onde tu tem esse teu jeito de buscar, de tentar, quem sabe um dia tu vai inventar de fazer uma live, um dia a dia, tô chegando no estádio, momentos que é de vocês. É difícil fazer? No começo até pode ser que seja, mas depois acaba se tornando natural.
Porque é importante, sabe, ter esse meio. A gente sabe que o Instagram, outras redes sociais também, é um meio de comunicação que a gente tem de alcançar, de ir o mais longe possível. Porque eu sempre penso, antigamente, eu falo, meu filho tem 17 anos, há 14 anos atrás, quando eu descobri, pouco se tinha Facebook, uma coisa, mas não tinha tudo isso que tem hoje. Então a gente ainda, com isso, a gente ainda tem que cuidar, né? Porque é tanta informação que às vezes é, como tu mesmo disse, Léo, quer falar, tu quer dizer mesmo, porque as pessoas têm medo disso, ou o jeito daquilo, não. Tá aqui o momento de falar. Então eu tenho uma felicidade muito grande de ser gremista, né? Não sou praticante do estádio, tá? Eu sempre falo assim, gosto muito, vejo, assisto, mas quando eu vejo famílias e pessoas que nem... a gente somos todos iguais, sempre falo. E tu ter esse a tua vontade de fazer, de querer que esse espaço que hoje está aí é fruto teu, do Jardel, de outras famílias que também junto lutaram para ter esse espaço. E aí eu sempre digo, é ter um espaço? É. Tu falou agora há pouco tempo que é um acompanhante e o autista. Quem sabe um dia não vai ter mais outro camarote, com mais espaço. Exatamente. Não andava, mas poderia já. Gente, eu sempre falo, já deu aquele passo. Exatamente. Não tinha, não existia. E a gente nem imaginava, eu sempre falo como um pai atípico, eu nunca imaginei que tu ia ver uma faixa, um trapo lá no estádio falando de autista. Nós estamos aqui, autista no espectro, autistas alvinegros e tantos outros que a gente sabe que tem. Então a gente vê assim, e agora muito mais, agora aproveitando o espaço para te falar também, que tu também acompanha, sabe? A questão de atletas no meio do futebol tendo filhos autistas, isso também cresceu muito, sabe? Porque eu acompanho alguns jogadores e eu tenho um que eu tenho um carinho muito grande, que é o Cássio, eu acho que tem outros, mas o Cássio, quando apareceu, o Cássio tem filho autista, aquilo ali parece que apareceu assim no meio do futebol, mas não que já não tinha antes outros buscando, mas é aquilo que eu digo assim, dá aquele impacto assim, aí a gente já sabe que o Arana tem, entre outros atletas aí também, e a importância de ter o espaço. Esse dia eu vi eles falando até do espaço que tinha, tanto no Grêmio quanto no Corinthians, a gente no Atlético, no Cruzeiro, então aquela função de a gente saber que tem esse espaço. E eu acho que é muito importante quando tem pessoas como vocês ali, e lutando por esse projeto, aonde eu sempre digo assim, né, provavelmente a gente não tem fundos nenhum, né, a gente busca ajudas, a gente não, que muitas vezes as pessoas pensam, mas vocês fazem as coisas, mas vocês gastam, gente, tem muita coisa que não gasta, não consegue, nem tem de onde tirar, tem que ter essa ajuda que vocês têm. Desde quando tem o Gremista no Espectro? A página eu criei em 2022, tá? E aí, final de 2022 eu criei a página. Em 2023 foi quando o Grêmio começou a me chamar para conversar. E a gente fez um passeio, um tour. A Arena disponibiliza um passeio, né? Onde tu vai com um grupo de pessoas conhecer todos os locais do estádio. E aí, no dia 2 de abril de 2023, o Grêmio organizou um passeio para nós, para os autistas, e eu pude levar 20 famílias e a gente fez um grande passeio lá. E foi muito bonito, muito emocionante também, assim, proporcionar isso, né? Hoje, é isso que tu falou, a gente vai conquistando espaços, né? Hoje o Grêmio tem o camarote, e além do camarote, eles lançaram agora, faz o quê? Acho que 2 meses, um passeio, esse mesmo tour que eu mencionei, que é comercializado na Arena, a gente conversou com eles sobre a necessidade de ter um horário para as famílias atípicas. Por quê? Para elas se sentirem mais acolhidas, para estar mais entre elas, porque eu passei, as pessoas caminham, tá? Elas vão no vestiário, elas vão na sala de imprensa, vão em vários locais, vão no gramado. E aí eu dei a ideia para eles, né? Eu fico o tempo inteiro dando sugestões do que pode acontecer. E eu acho que eles poderiam reunir um grupo de famílias atípicas, um horário atípico, para receber esse público e, de repente, levar eles também no camarote.
Porque muitos autistas precisam daquela questão da previsibilidade, né? Ir mais de uma vez para não chegar no ambiente e se assustar. E eu acho que o tour é uma forma. E aí a Arena disponibilizou. Eles lançaram, por enquanto começou, pelo que eu sei, por enquanto começou com uma vez por mês, tá? Tem um dia, um horário que é só atípico. Aí as famílias vão lá, compram, tem o desconto também. Acho que hoje sai R$ 20 o ingresso. E aí faz todo o passeio. E aí o primeiro passeio eu também participei. A gente também foi com várias pessoas da torcida e foi muito bacana, foi muito bonito ver. E aí depois, no final, a gente entrou no camarote. E aí as pessoas ficaram muito encantadas. E isso é importante, a previsibilidade. Porque tu tem a opção de trabalhar com seu filho, né? Vai mais de uma vez, ele vai conhecendo o ambiente, vai se familiarizando e daqui a um pouco consegue ficar no jogo, né? Eu, assim, de todas as vezes que eu fui, porque eu também não vou sempre, até porque a gente tem uma filha de 6 anos que tem bastante demanda, né? A gente não consegue ir sempre, mas de todas as vezes que eu fui, vou te dizer que eu tenho visto as pessoas ficarem até o final. As pessoas conseguem ficar no ambiente e o camarote, ele é fechado, mas ele tem a parte externa, né? As cadeiras ali na frente do camarote. Então pode abrir a porta e se sentar lá. Tu se sente junto com a torcida. E muitos autistas acabam se empolgando tanto que eles querem ir para a rua. E aí eles vão para a rua, ficam um pouco, daqui a um pouco volta para dentro, se tranquiliza, daqui a um pouco vão para a rua. Isso é muito bacana, assim, é um ambiente que consegue dar essa segurança, sabe? E é um ganho, né? Se a gente pensar o quanto isso é importante para o autista, o quanto de desenvolvimento, o quanto de estímulo ele está recebendo naquele momento, né? E os olhares também, as pessoas passaram a olhar também com um olhar mais acolhedor, eu tenho sentido, mas assim, como a gente faz um movimento de torcida mesmo, eu tenho pessoas ali na página de torcedores do Grêmio, de outras páginas grandes, torcedores identificados, que eles acabam, às vezes, nos marcando, publicando. Então, eventualmente, vem um torcedor lá que nunca ouviu nada sobre autismo. Porque tudo bem, acontece, a gente sabe disso, né? E aí, daqui a pouco, ele me escreve e diz assim, bah, sabe que agora eu entendi o que tu tá falando? Eu não tinha entendido. Eu não sabia o que era autismo, não sabia o que era autista. Mas eu vi um pai com uma criança, e eles me contam alguma coisa que eles viram, tu entende? E isso é importante, a gente está divulgando informação, a gente está conscientizando a sociedade. Querendo ou não, o estádio, ele comporta ali, num jogo que está cheio, sei lá, 50 mil pessoas. E aí vai estar vendo lá a faixa, autista. Tem autista aqui. Então, é muito bacana, assim, fazer as pessoas refletirem enquanto sociedade, passar a se respeitar melhor, passar a acolher melhor, e é bacana, assim, e também se divertir. Porque vamos falar, né, a gente tem que ter o direito de se divertir, a gente sabe que a nossa rotina é pesada, a gente tem muita demanda. Eu não sei o teu filho agora com 17 anos, mas a minha filha faz bastante terapia. A gente, enquanto consegue, a gente... Porque tem isso também, né? Infelizmente, nem todo mundo tem acesso. E isso é uma questão que a gente tem que lutar, tem que batalhar, os políticos têm que trabalharem para isso. A gente batalha bastante para conseguir manter ela nas terapias, porque ela era uma menina bem rígida. E hoje ela já é uma menina que consegue socializar, fica bem na escola, canta a musiquinha do Grêmio comigo. Ela não é verbal, mas ela sabe sons. Então, assim, isso é desenvolvimento. A gente tem que conseguir falar sobre isso para divulgar e proporcionar para que as coisas melhorem como um todo. Porque não, isso é bem tranquilo. A gente está aí para conversar mesmo. E como tu acabou de dizer, essa questão de estar toda a vida tendo que conscientizar, ter que conversar. Porque a gente sempre fala, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização. Eu sempre falo, para mim não precisaria ter data nenhuma. Simplesmente eu sei que eu tenho que conscientizar. Eu tenho que mostrar. E aí, às vezes, a gente como um pai atípico, né, a gente sabe que o estádio, eu sempre falo, o futebol é muito bom. Eu sempre
Futebol é muito... A gente se emociona até muito em falar em questão de futebol, porque não por gostar do futebol em si, eu amo o Grêmio, ou qualquer outro torcedor em si, mas é que quando tu começa a ver que entra outra coisa, nunca vai ser só futebol, né? Como a gente sempre fala, a gente vê assuntos de síndrome de Down, a gente vai falar em simplesmente do autismo, e tu vê que teu filho tá aí, tá lá, tu tá vendo que ele tá no estádio, você sente aquela emoção. Eu não vou, mas quando tu vê, tu assiste, que às vezes acompanho vocês também, hein? A gente vê aqueles momentos que a família tá ali dentro, nem tu falou, tu tá dentro do camarote, tá lá acompanhando, tu vê aquela família, o filho chegou lá, e quando tu tá entrando no local, tu tá olhando pro pai lá, o pai tá chorando, de felicidade, de um momento que tu nunca imaginou que estaria lá dentro. Eu falo pro meu filho ter 17 anos, quando descobri o autismo, com 3 anos de idade que ele tinha, 14 anos vivenciando, eu nunca imaginei que meu filho sairia de dentro de casa. Eu sempre falo por quê? Um autista não verbal, nível 3 de suporte, mas dependente do nível, se fosse ou não, eu falo por ser mais severo em si, mas tu começa a acompanhar e tu nunca imagina que teu filho vai estar na rua. A gente está falando em rua, sociedade. Nós já não estamos nem falando em um local, num restaurante, num estádio. Então, quando tu vê todas essas sensações, tu chega assim, tu olhar o teu filho num local. Eu já chorei muito vendo meu filho em algum local que eu nunca imaginei que eu ia estar com ele. Tá lá e ter aquela emoção de pai, de mãe, que nem vocês estão aí vivenciando o futebol, mas vendo que não é só o filho de vocês. Exatamente. Isso que é dá mais vontade da gente fazer as coisas. Eu vejo porque eu entendi que eu não poderia vivenciar só o meu filho. E a mesma coisa eu vejo vocês. Simplesmente poderia estar com a tua filha, vai pro futebol, vocês gostavam de ir no estádio, vão no estádio, pega teu filho, vai lá pro estádio, pronto, consegui ir, depois voltei para casa e pronto. Não, vocês não conseguiram, vocês não conseguem. Vocês estão pensando em outras famílias. E a gente sabe que o papel de vocês é muito importante. Ah, não, mas não é só a gente. Mas eu posso dizer de verdade, o papel de vocês é muito importante. Se vocês não tivessem a ideia de seguir batendo na tecla, eu tenho que ter um espaço aqui, mas eu conheço o conselheiro tal, a pessoa tal, aquele outro lá, um jogador de futebol, eu vou ver o que eu consigo. Hoje tal que está aí, se Deus quiser, vai crescer cada vez mais. Então, o teu papel, do Jardel, eu vejo assim que na sociedade ela é muito importante, porque a gente tem que receber um elogio. Eu falo, tá, como um pai atípico, pelas coisas que eu faço. Eu nunca me preocupei ou me preocupo em receber um elogio. Porque o papel de pai é o meu. Eu tenho que fazer o meu papel de pai. Então, se eu estou fazendo meu papel de pai, isso é automático. Eu receber um elogio. Então, isso é meu. Então, eu digo para vocês assim que continua fazendo isso aí. E o que eu posso dizer de verdade assim é que essa ideia de vocês de ter esse espaço, eu como um gremista, né, vou falar assim, mas como uma pessoa que acompanha vocês, eu só tenho que dizer para vocês assim, continua fazendo, e eu só quero ver aumentar isso aí, porque a gente sabe que é muito importante, e cada ano que passa, né, como a gente fala, eu pensaria assim, né, eu estou vivendo 17 anos, 14 do autismo do meu filho, que seria um pouco melhor, ia melhorar. A gente sabe que melhorou comparado a essas coisas, só que está cada vez mais difícil. A sociedade, ela está complicada de lidar, porque tu sabe, vivenciou uma pandemia, a gente vivenciou, e eu pensei, mas acho que como a maioria das pessoas que já tem esse olhar de estar ajudando o próximo, que a pandemia daria um sinal, assim, o pessoal se aproximar, entender, se ajudar, e eu vejo que ficou um pouquinho mais difícil. O que tu acha? Agora eu vou te dar uma pergunta, né? Da questão depois da pandemia, que foi onde também acho que onde surgiu, né, o trabalho de vocês, mas qual a maior dificuldade que vocês tiveram depois da pandemia? Eu vou te dizer que para mim a minha dificuldade com a pandemia foi lidar com o autismo e com a necessidade de expor a minha filha na rua porque eu precisava fazer terapia com ela. Eu não podia
deixar ela dentro de casa protegida como todo mundo queria, como todo mundo estava fazendo. Eu tinha que me aventurar na rua para levar a minha filha nas clínicas para fazer terapia. Não aceitava uma máscara? Ela não aceitava a máscara e a gente, digamos assim, se benze e vai, né? A gente fala com Deus e vai na fé. E eu vou te dizer que a gente passou por aquele momento de pandemia muito bem, assim, até a gente teve muito cuidado e deu tudo certo, graças a Deus. A médica dela, ela não estava atendendo, não estava, porque teve aquele momento que tudo parou, né? Era só emergência, ela não atendia presencial. E aí eu fiz um relato no WhatsApp para ela, eu consegui o WhatsApp dela e eu fiz um relato para a médica. E ela muito sensível, ela é uma médica assim que a gente é apaixonado, porque ela é aquela que nos dá o norte, né? Ela nos dá a vida. E ela se sensibilizou, ela disse, não, eu entendo que vocês precisam de uma consulta. Nós estamos num momento de se cuidar na pandemia, mas nós vamos nos encontrar com todos os cuidados, os protocolos de álcool gel, máscara, enfim, mas eu preciso ver ela. E ela nos atendeu no meio da pandemia, ela abriu uma exceção e nos recebeu. E naquele momento ela já viu, e claro que o médico nunca fecha o diagnóstico assim, né, numa consulta, mas ela já avaliou e já disse para mim que ela tinha indícios, né? E que ela já iria me dar um laudo para eu batalhar pelas terapias, que é a única forma de buscar, porque o autismo não é uma doença, não existe uma cura, então é uma questão de desenvolvimento e tá tudo bem, a gente ama do jeito que ela é, a gente só quer o melhor dela de autonomia para o mundo, para ela ter um pouco mais de vida, digamos assim, né? Então a gente busca aí essa autonomia. Guilherme, uma coisa que eu queria também falar e deixar frisado na tua live, ainda voltando para o camarote, que as pessoas muito me perguntam, né? Faz lá, preenche o formulário no site da Arena. Tem que fazer o cadastro do autista, é o autista que compra o ingresso. Então faz o cadastro do autista, depois que eles entrarem em contato, aí eles vão colocar um e-mail para contato, a Arena entra em contato com a pessoa, comprova lá os documentos através de laudo, enfim, comprova a condição, eles liberam o cadastro e aí a pessoa passa a poder comprar nos dias de jogos, né? Mas, assim, falar de autismo é complexo porque o nosso público do futebol fala de futebol. Eu fico feliz que ali na página a gente tem uma mescla, sabe? Tem torcedores, mas tem famílias atípicas. Então a gente consegue fazer uma mescla disso e fazer as pessoas entenderem um pouco das nossas vivências também. Porque, mas Adriana, por que tu tá te expondo? Por que tu expõe a tua filha, né? Já me perguntaram isso. Eu disse, não, eu tô dando a oportunidade das pessoas entenderem. Eu tô dando a oportunidade, eu tô tentando fazer com que o futuro seja melhor. Eu tô tentando fazer com que as pessoas entendam as diferenças. A minha filha tá um pouco exposta. Muitas vezes eu posto um vídeo dela, né? Enfim. Mas através disso eu tô mostrando para as pessoas um pouco o que é o autismo. E é a forma que eu encontrei. E isso faz bem porque muitas vezes a gente sai com a nossa filha e a gente sente os olhares, né? Tu como pai, tu sabe. Sim. A gente vai nos ambientes, aqueles olhares, as pessoas não entendem, às vezes até nos repreendem porque acham que aquilo ali é um erro do pai. A criança é mal criada, a criança não consegue parar. As pessoas não têm a compreensão do que é o autismo, né? Então, assim, expor às vezes é necessário, porque assim a gente vai quebrando, e eu acho que se fala, né, na cura das doenças, que o autismo não tem cura, mas eu acho que a grande cura é a quebra de barreiras, né? A gente vai quebrando essas barreiras, vai mostrando para a sociedade, e assim a gente vai convivendo em paz, respeitando uns aos outros e tendo um pouco mais de liberdade.
Já É bem, falei muita coisa. e não, é bem como tu falou essa questão, sabe? Porque eu expor, né? Eu sempre falo, eu saio com meu filho e às vezes acontece, desorganiza tudo e eu, pra mim, isso é bem tranquilo. Se der uma crise nele ali no meio da rua, eu vou lá, organizo ele e eu, às vezes as pessoas me perguntam assim, como eu sou desse meu jeito, sabe? Porque assim, eu consigo fazer, eu vou mapear tudo o que aconteceu na volta ali. Meu filho tá em crise, mas eu já mapeei já como é que tá. Tem gente me olhando, né? Só que eu não perco nem um minutinho com ninguém. Ninguém. Se alguém estiver olhando de cara feia, dá momento até de falar, porque tá olhando de cara feia, vem me ajudar. Eu digo verdade, eu nem perco meu tempo, eu falo de verdade sim. Eu simplesmente oriento meu filho, organizo ele, acalmo ele e vamos seguir de novo. Porque eu cheguei a um ponto que assim, ó, na realidade eu nunca bati boca com ninguém. Eu sempre digo, eu tenho muito diálogo na realidade. Eu tenho que tentar mostrar para aquela pessoa o que que é. Ah, o que que é o autismo? Ah, por quê? Ah, por que isso, por que aquilo? Porque eu sempre falo uma coisa comigo assim, ó, eu bater boca, discutir, xingar, falar, não sei o que, não vai resolver nada. Porque a pessoa vai continuar sem saber o que é e encontrou um pai ignorante lá que bateu boca na rua. E eu tenho isso comigo, já não é de hoje, porque assim, ó, eu já passei por lugares, já desfilei com meu filho em 7 de setembro, ele se desorganizou, onde depois pessoas vieram falar comigo assim, que ficaram felizes, preocupados, mas ficaram felizes porque assim, o filho também era autista, só que por o meu filho ser maior e ser uma mãe com um filho recém, com diagnóstico, às vezes até fica meio preocupado, mas é um negócio tão sério, sim, ela vai entender que puro pode ser que aconteça quando o filho for adolescente, acontecer aquilo ali. Mas não é só para aquela mãe atípica. É para aquela outra pessoa que não tem nada, o dia encontrar um pai que tem um filho com uma necessidade, que é um autista severo, se desorganizar, se bater, se morder e estar lá na rua. Eu não precisava fazer isso. Eu sempre digo, a questão de expor, eu não precisava fazer. Eu sei que meu filho vai se desorganizar, eu não vou ficar em casa porque que tá bom. Tá, mas e eu sei que o meu filho vai precisar de alguém a vida toda. O autista, a dificuldade que ele tem. Só que se eu não mostrar, porque eu sempre falo, a maior terapia que eu tenho com o meu filho se chama socializar. Eu não deixo de ir nos lugares com ele. Eu não deixo de almoçar fora e num restaurante. Eu não deixo de ir no mercado. Eu não deixo de pegar um ônibus, se for o caso, e viajar. Eu não deixo porque ele vai precisar e a sociedade também tem que entender que vai ter alguém. Porque a gente sempre sabe, eu estou falando isso aqui, tu vai entender. A gente vai conviver, não, a gente já está convivendo com o autista no dia a dia. Não é a tua filha, não é o meu filho de 17 anos. A gente já está vivenciando ou com um adulto, ou com uma criança de outra família ali, ou no mercado, ou no trabalho que tem um autista trabalhando. E como é que eu vou lidar com essa pessoa? Não é fácil. Só que eu tenho uma coisa que eu vou falar sempre. Se a sociedade não entender um pouquinho, só um pouquinho já vai ajudar bastante. Eu sempre falo, tu até nem é o caso, mas assim, pessoas perdem horas no YouTube, no WhatsApp, no coisa, assistindo qualquer videozinho, qualquer bobice, qualquer videozinho. Horas. Mas não fica 2 minutos assistindo um vídeo de o que é autismo, como lidar, o que fazer. São vídeos de 2 minutos, 1 minuto e meio. O que tu vai perder do teu dia, da tua noite? Não vai perder nada. Só vai ter conhecimento. Eu tenho conhecimento da minha vida, às vezes as pessoas falam, não é teórico, não é leitura. Se chama prática. Sim. Eu não tenho canudo, mas a gente pode falar, às vezes, não desmerecendo profissionais da saúde e da educação, né? Que às vezes a nossa vivência é muito mais que a deles. Que se um dia eles entenderem que quando um pai e uma mãe querem dar uma informação, eles não querem passar pelo estudo que eles têm. É só questão de ajudar. Então, gente, eu só digo para vocês assim, ó, quem é pai atípico, mãe atípica, eu cada vez que vejo assim projetos como o de vocês, eu fico feliz e tipo assim, é um pouquinho de alívio, sabe? Porque a gente sabe que precisa desses espaços. Eu sempre
falo, onde eu conheço um barbeiro que corta o cabelo lá, que consegue atender um autista, que é meu amigo, e ele fala até hoje para mim que eu dei um estralinho, ele já tinha esse trabalho dele, o Thiago lá no município de Imbé, do meu patrão. A gente fica feliz, porque quando aqui assim, eu já trabalhava assim, não, mas deu esse estralinho, é o que eu quero fazer, o que ele está fazendo até hoje. Quando a gente chega hoje aqui conversando com vocês, onde eu já fui conversar com o Selmo Lacerda, que é um especialista em questão da área do autismo, e é um autista também, eu não sou mais do que ninguém. Eu sempre falo, porque essa porta que eu consegui abrir aqui hoje, de estar passando informação, que eu sempre digo, eu sou uma ferramenta, eu gosto de falar muito também, mas é uma ferramenta que a gente tem para se ajudar. Então hoje, para vocês, eu de verdade tenho que agradecer, está quase na hora já aqui também, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, porque a gente sempre fala na rede social, né? Que a gente começa a acompanhar, será que um dia eu vou conseguir falar? Mas era só ter entrado em contato. É o que a gente sempre fala, assim, né? Mas é que quando a gente está no meio da rede social, a gente não sabe como vai ser recebido. A gente, quando eu tenho um projeto que está aqui, eu sempre falo, não é meu, é de quem está assistindo, é de quem está participando. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, vocês conversando comigo. Não só comigo, mas todo mundo que está assistindo aqui também. E quero que tu fale mais um pouquinho, assim, o que tu espera da inclusão e do autismo, né? E faz os agradecimentos finais e agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Guilherme, eu, assim, acho que, assim como tu, assim como todos os pais, a gente sonha com... É uma frase comum, né? Uma sociedade empática. É uma coisa que a gente fala sempre, né? Mas eu sonho com isso, eu sonho com um mundo mais acolhedor, com as pessoas se respeitando mais, a gente... E com qualidade de vida também, sabe? No meu mundo ideal, digamos assim, nós temos que ter políticos que trabalhem mais efetivamente para nos garantir mais, porque está faltando. Está na hora da gente parar de falar só de fila preferencial, porque muitas vezes é mais do mesmo, né? Está na hora da gente ir além. As escolas também estão precisando passar por uma mudança, porque a incidência do autismo aumentou, e a gente já sabe aí que é um dos locais de maior sofrimento para as famílias, são as escolas, né? Eu passei por bastante dificuldade, esse ano a gente está em paz, mas foi bem difícil. Então, o meu mundo ideal é que as famílias atípicas tenham mais vida, sejam mais felizes, menos batalha e mais amor, sabe? Eu vou te dizer assim, que a gente já tem preocupação demais com os nossos filhos. E o problema não é o autismo, o problema é o sistema, né? Isso é uma frase chavão também, mas é isso, o problema não é o autismo, o problema é o sistema. No momento que tudo começar a funcionar bem, nós vamos ficar bem. E eu queria agradecer tu ter nos procurado. Eu, num primeiro momento, eu não tinha conseguido marcar contigo ainda. Eu te confesso que, como eu tenho uma filha pequena, às vezes eu também não consigo atender a todos, porque é difícil, né? A gente tem essa rotina, essa batida de terapia, escola, e aí entra nas necessidades do autista, né? Mas foi muito gratificante, eu te acompanho, eu já vi tu em algumas lives, algumas conversas, a gente sempre aprende. Eu te agradeço a oportunidade. Pretendo seguir falando aí de inclusão, junto com o Grêmio, aonde for. A gente fica aqui, mas conte sempre com a gente, né, Jardel? A gente... Sim. É nosso objetivo enquanto família, nosso lugar de fala é como família. Eu me sinto muito honrado com essa situação, principalmente por o Grêmio ter aceito o nosso projeto, porque eu quero que os pais atípicos que, porventura, vão ter diagnósticos que não tiveram ainda ou que nem tiveram seus filhos, eles não precisem passar por esse caminho
esburacado que a gente teve até conseguir esse nosso espaço na arena. Então, o que me enche de orgulho nessa situação é que o Grêmio aceitou o nosso projeto e hoje essas famílias elas têm esse local garantido, entendeu? Então, a dificuldade que eu e a Adriana passamos de ficar vetados de ir ao estádio de futebol, hoje esse problema a gente não encontra mais para outras famílias de gremistas nessa situação e outros clubes aí que têm as suas salas sensoriais. Aí eu quero falar uma coisa importante, Guilherme. Temos, tu já mencionou nos autistas colorados, né, que é o nosso co-irmão aí, mas eu tenho pessoas bem importantes também, que é os autistas alviverdes, a torcida do Coritiba. É uma família especial. Eles nos deram baita apoio na enchente. Foi enviado muita coisa para cá. Os autistas, os japonistas do Juventude, e tem também os grenautistas, que é a torcida do Caxias, que foi criada pelo André, que é um jornalista também do meio do futebol, uma família com uma história linda, linda. Eles têm um filho autista, a mãe é autista também, eles são muito especiais. Então eu quero te dizer assim que nós não estamos sós, tem muita gente, tem a menina do Cruzeiro, dos autistas cruzeirenses, tem a do São Paulo, do Sou Tricolor Autista. Então tem muita, eu acho que o futuro vai ser diferente. Ainda está caminhando, tem luta, mas a gente está plantando. Com certeza, gente, isso é muito importante. Não adianta a gente ficar... É uma corrente, né? Juntos somos mais fortes. Isso aí é uma coisa que a gente sabe que o futebol tem disso. A gente vê a importância, a gente sempre fala do futebol. A corrente não é rivalidade. Quando se fala em autismo, não tem rival. Gente, obrigado mais uma vez. Agradeço por vocês terem ficado aí conosco aí. E no futuro vai ter mais convite a gente conversar bastante, que isso é muito importante. Isso aí, um abração para vocês. Tá bom. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agradecer a todos que ficaram aí, tá? Para mais essa live, agradecer de coração mesmo. Gremista do Espectro, a gente sabe que é muito importante ter esses assuntos, essas pautas, para a gente estar conversando, mostrando e passando o melhor para vocês. Quero agradecer de coração a cada um que ficou. Fiquem com Deus, curtem, compartilhem, divulguem para a gente estar alcançando cada vez mais. Um forte abraço para vocês e como eu sempre falo, bate-papo com é para vocês. Um forte abraço.